O secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido, disse ontem aqui na CNN que, com o atual índice de isolamento social, ele acredita que em 15 dias todo o sistema de saúde público e particular vai estar profundamente comprometido na capital paulista. Esse é o tema do grande debate de hoje. O que pode ser feito para o sistema de saúde de São Paulo não entrar em colapso? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Olá, Augusto, boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Olá, Caio, boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite ao espectador da CNN. Debatedores, antes da gente começar o debate efetivamente, vamos ouvir então essa declaração aí feita pelo secretário de Saúde, o Edson Aparecido. Com os níveis de isolamento social que não avançam aqui na cidade de São Paulo, o que nós acreditamos é que em pouco mais de 15 dias nós estaremos com o sistema de saúde de toda a rede hospitalar nossa profundamente comprometida. Nós estamos entrando num momento bastante delicado desse mês de maio, com um possível esgotamento na nossa rede hospitalar em 15 dias, seguramente. Então, hoje quem começa é você, Augusto, suas primeiras considerações, por favor. Boa noite a todas e todos. Hoje já está bastante claro que o governo federal assumiu a seguinte postura no combate à Covid-19. Quanto menos protagonismo, melhor. O governo federal não lidera, não traça planos e não implementa medidas. E faz isso sob a falsa alegação de que uma decisão do Supremo Tribunal Federal teria terceirizado essa responsabilidade para os estados e municípios. Algumas vezes o governo faz ainda pior, boicotando importantes medidas tomadas por governadores. O governo simplesmente optou por lavar as mãos. Se o que os governos estaduais estão fazendo não der certo, culpa deles que fizeram errado. Se der certo, não estavam fazendo mais do que a obrigação. Com realidades diferentes, tanto em número de casos quanto em número de mortes, e principalmente em relação à solidez da rede hospitalar, estados e municípios optaram por estratégias diferentes. Há locais em que o confinamento total já foi decretado, outros em que a abertura da economia gradualmente é colocada em prática e outros estados, a exemplo de São Paulo, que tentam ainda implementar medidas alternativas, principalmente medidas de restrição na locomoção, na esperança de se evitar o tão famoso lockdown. Vamos usar então o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo como exemplo. O governador João Dória e o prefeito Bruno Covas estão tentando, de várias formas e através de várias medidas, algumas acertadas, outras nem tanto, aumentar a taxa de isolamento. Me incomoda, e eu já disse isso aqui em outros debates anteriores, a adoção de medidas que depois a realidade pode demonstrar serem inócuas. Isso passa uma imagem ruim para a população, correndo o risco, inclusive, de medida nenhuma mais ser respeitada. A nova proposta agora é a antecipação de feriados. Será que vai dar certo isso? Me surgiu na cabeça hoje uma expressão que há bastante tempo eu não usava. Não estariam Dória e Covas tucanando o combate à pandemia? Eu vou explicar. Pela experiência de outras cidades e outros países, fica evidente que a medida mais radical, porém a mais efetiva na contenção do contágio exponencial pelo coronavírus, é o confinamento total. Por ser, obviamente, uma medida impopular, que traz impactos na economia, impactos bastante graves no direito de locomoção dos cidadãos, eu sinto que o governo de São Paulo vem protelando a implantação dessa medida, aplicando outras medidas paliativas, mas de eficácia duvidosa. Eu acho importante deixar bem claro uma coisa. Governos estaduais estão tentando, no Brasil inteiro, estão tentando fazer muito mais do que o governo federal para conter a pandemia. Eu vou aqui, ao longo do debate, trazer alguns dados e informações que comprovam isso. Mas por mais impopulares que sejam medidas radicais nesse momento, estamos com as taxas de ocupação dos hospitais chegando ao seu limite. A rede pública já tem mais de 90% de ocupação dos leitos de UTI e a rede privada uma taxa semelhante, ao contrário, inclusive, do que foi afirmado aqui num debate na semana passada. Para vencer essa pandemia, é também preciso ter coragem. Coragem, inclusive, para tomar medidas impopulares, mas medidas essas que salvarão vidas e possibilitarão um retorno da atividade econômica em menor tempo. Caio, suas primeiras considerações, por favor.
Bom, o senhor Edson Aparecido, o secretário da Saúde aqui de São Paulo, ele declarou que estamos à beira do colapso, da rede hospitalar. Segundo as previsões alarmantes ou alarmistas, isso vai ser debatido aqui ao longo do programa, desse secretário, caso o isolamento social permaneça como está, toda a rede hospitalar ficará, abre aspas, profundamente comprometida e perto do seu esgotamento. Isso nos próximos 14 dias. Óbvio que quando a gente fala em toda a rede, nós estamos contabilizando os leitos públicos do SUS e os leitos privados das operadoras de seguro-saúde e dos hospitais particulares. Então, aqui cabe o primeiro parênteses jurídico, sobre a Lei Federal 13.979, a Lei da Pandemia, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. Em razão do estado de emergência de saúde pública, o artigo 3º, inciso 7, dessa lei, ele permite às autoridades requerer bens e serviços de pessoas e empresas mediante, claro, pagamento posterior de uma indenização justa. É esse dispositivo que permitiu ao governo de São Paulo confiscar aquelas 500 mil máscaras da 3M, alegando que depois indenizaria a empresa. Portanto, se um hospital público estiver lotado e um hospital particular estiver ocioso, o governador ou o prefeito podem determinar que os pacientes sejam internados no hospital particular. Isso tem que ficar muito claro. É óbvio que essa é uma forma drástica, é uma forma indesejável de proporcionar serviço de saúde particular aos usuários do SUS. A alternativa mais razoável é negociar diárias em leitos particulares para pacientes do sistema público. E foi isso que o prefeito Bruno Covas anunciou, ainda que de forma muito tímida, muito tardia, só em 8 de maio. Foi tema do debate, um acordo com 11 hospitais privados aqui da capital para alugar leitos de UTI para pacientes de Covid-19. Mas, segundo informações da própria Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de São Paulo conta com 221 instituições privadas de saúde, ou seja, esse acordo aí entre prefeitura e hospitais particulares, ele atinge menos de 5% das empresas do setor. Mas eu queria aqui, mais uma vez, voltar a atenção do espectador para o fator determinante no sucesso de enfrentamento à pandemia, que são as unidades de terapia intensiva, as UTIs. Segundo dados aqui da Medicina Intensiva publicado em 2018 pelo Conselho Federal de Medicina, o SUS da cidade de São Paulo contava, em 2018, com 1.906 leitos de UTI. Isso é equivalente aí a quase 16 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. Esse número, pessoal, é muito maior que o de nações desenvolvidas, como Japão, Reino Unido, França. Mas aqui a gente está falando somente dos leitos do setor público, porque no setor privado, segundo esse levantamento, há mais de 3 mil leitos. Então, a soma de leitos públicos e leitos privados chega a quase 5 mil unidades de terapia intensiva. Portanto, se a cidade de São Paulo fosse um país, como de fato é, nós teríamos mais de 40 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. Nenhuma nação do mundo tem essa infraestrutura. Na Alemanha, que é considerado um caso de sucesso no combate à Covid-19, e já está, inclusive, flexibilizando o seu isolamento social, há menos de 30 leitos de UTI para cada 100 mil pessoas. Então, 25% a menos que na cidade de São Paulo. Então, resumindo aí o encaminhamento do argumento em 3 pontos principais. Primeiro, é economicamente viável alugar leitos de hospitais particulares e a cidade de São Paulo conta com mais de 200 instituições privadas de saúde. Segundo, ainda que um acordo com essa rede privada não fosse bem sucedido, a lei da pandemia obriga pessoas e empresas a entregarem bens e prestarem serviço mediante pagamento posterior de indenização. E terceiro, aqui na capital, a quantidade de leitos de UTI por 100 mil habitantes é maior que a de qualquer país desenvolvido do mundo. Portanto, afirmar que a rede hospitalar, que inclui leitos públicos e leitos privados, está próxima ao colapso é uma afirmação mentirosa. Se alguém morrer na cidade ou no estado de São Paulo de Covid-19 por falta de atendimento, não será por carência aí da estrutura médica, será por incompetência do governo, incompetência da prefeitura. Na verdade, essa história de colapso e esgotamento é uma narrativa falaciosa para preparar a opinião pública de São Paulo para o lockdown, que, por sua vez, também não tem nada de científico, mas transborda de segundas intenções políticas. E ao longo aí do debate, eu pretendo trazer mais elementos que corroboram essa minha conclusão. Então, vamos lá ao debate, os elementos complementares, por favor. Eu confesso que, ao estudar para o tema de hoje,
eu tive bastante dificuldade em encontrar números que retratassem a realidade das UTIs, tanto do Sistema Único de Saúde, aqui em São Paulo, quanto do sistema privado. Há divulgações em diversos sites de notícia, divulgações até oficiais dos governos federais e estaduais, que são conflitantes. Até antes do programa, eu e o Caio, a gente conversa um pouco, às vezes, antes do programa, nós tivemos essa mesma dificuldade. Os números são conflitantes. Um número me chamou bastante atenção, que é o número de leitos privados aqui na cidade de São Paulo. E aqui eu trago uma primeira informação, quando o meu debatedor aqui fala do número grande de hospitais particulares da rede privada aqui de São Paulo, que seriam aí, segundo ele, 220 e poucos. Instituições. A coisa é a seguinte, primeiro, nem todos têm UTIs, leitos de UTI normalmente. São instituições hospitalares que não têm no seu dia a dia leitos de UTI. Então a gente teria que reduzir um pouco esse número porque já tinham leitos de UTI. Mas o número oficial que me foi, pelo menos, retratado pelo município de São Paulo é que há, no município de São Paulo, 1.284 leitos de UTI no sistema privado. Apenas 135 desses leitos estão vagos. É um número oficial que me foi dado e é, sim, bastante assustador. Não é alarmista nem alarmante. É um número real. Você tem 90% da ocupação dos leitos privados na cidade de São Paulo. E você tem mais de 90% na cidade de São Paulo de ocupação nos leitos de UTI. Então, isso me mostra uma situação bastante preocupante, porque não há nenhum indicativo de que novos leitos conseguirão ser construídos num curto espaço de tempo. Lembrando que já foram construídos leitos de UTI no Brasil inteiro, desde o início da pandemia, 1.400 leitos novos de UTI. Por iniciativa de quem? De governos estaduais e governos municipais, que pretendem, que tentam de alguma forma trazer aí uma melhor estrutura dentro do sistema hospitalar. Ao passo que o governo federal, que é muito bom de criticar, não fez sequer um leito de UTI. Muito pelo contrário, vamos ver, por exemplo, os hospitais de campanha, que nem todos, na verdade a maioria, não tem leito de UTI. O governo federal construiu um hospital até agora, que não parece que nem ficou pronto ainda. Estado de São Paulo, 3, Rio de Janeiro, 6, nem todos estão inaugurados, e o Maranhão, 2. Então, veja, a minha fala inicial aponta que governos estaduais e municipais, com seus erros e seus acertos, tentam implementar medidas para que o sistema hospitalar, que é esse que deve ser sempre protegido, não entre em colapso. O sistema de São Paulo está tentando fazer. Se, de alguma forma, ele tem leitos ociosos, como o Caio trouxe aqui a informação, que bom, não teremos então um colapso no sistema de saúde. Vamos ter que aguardar mais alguns dias, mais algumas semanas, segundo o secretário de Saúde, por volta de 15 dias, para saber se conseguiremos de alguma forma manter esse nível alto, mas que ainda não colapsou o sistema, ou se o sistema vai de fato colapsar ou não, conseguiremos melhorar. Então, vamos ter que aguardar. Bom, eu faço então aqui um desafio público ao senhor secretário de Saúde do município de São Paulo, porque se ele diz que a rede hospitalar aqui da cidade está próxima ao colapso e ao seu esgotamento, isso significa necessariamente que grandes hospitais como Albert Einstein, Sírio-Libanês, hospitais da Rede D'Or, hospitais da Prevent Senior, da Unimed, da Amil, ou inclusive Beneficência Portuguesa, para citar um dos hospitais parceiros aí da prefeitura, que eles estão atuando com a sua capacidade próxima ao limite. E vamos lembrar, existem os leitos de UTI e os leitos de UTI pré-disponibilizados para a Covid, que são contas completamente distintas. O que interessa, no frigir dos ovos, são os leitos disponibilizados de UTI. Se nós tivermos uma manifestação dos representantes, dos diretores desses hospitais nesse sentido, eu abandono meu argumento e peço desculpas publicamente para o senhor secretário. Só que não é o caso, porque eu verifiquei com fontes que alguns desses hospitais que eu citei não têm nem 30% da sua capacidade de leitos de UTI ocupadas. E respondendo também um questionamento válido aqui feito pelo Dr. Augusto sobre a quantidade de instituições de saúde que têm os leitos para atender pacientes de Covid-19, pelo menos 120 dessas instituições, elas estão obrigadas a reportar diariamente o seu status
para o município de São Paulo. 122. Esse 122, esse número eu consegui. Pelo menos achamos próximo, algumas coisas. Mas eu acho que né? nesse número a gente chegou próximo. Aliás, é interessante trazer isso também para o espectador, né, doutor? A gente está com muita dificuldade de encontrar números aqui, especialmente do estado de São Paulo. A ONG Open Knowledge já denunciou, né, a administração do governo estadual por falta de transparência, colocando inclusive o nosso estado como pior, né, no ranking em comparação com os outros estados aqui do Sudeste. Os dados que eu consegui, pelo menos, eles foram publicados oficialmente em 2018, estão um pouco desatualizados, torcemos para menos, né, do Conselho Federal de Medicina, e as fontes originais são o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o CNES, que é o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde no Brasil. Por isso, de todos os dados que eu encontrei, eu realmente acredito que os mais confiáveis em termos da disponibilidade de leitos de UTI sejam esses, até porque a gente sabe que existe muito segredo de negócio envolvendo hospitais particulares e muitas vezes eles estão receosos de saírem compartilhando publicamente esses números. Claro, em se tratando de uma situação de emergência, né, eu conclamo aí essas lideranças, né, da rede hospitalar a se manifestarem no sentido de que há disponibilidade. Tem muita gente com medo de confisco por causa da postura autoritária, que inclusive eu trouxe na minha primeira fala, né, a gente falou aí de confisco, né, de equipamento de proteção individual. Muita gente ficou assustada, né, com esse arrobo autoritário do governador de São Paulo, embora ele esteja previsto em lei. Então eu acho que é questão, de novo, do setor privado e do setor público combinarem aí forças para juntos combaterem de uma forma eficiente e sem a necessidade de medidas draconianas a pandemia do novo coronavírus.